Pois bem, gente, semana passada recebemos aqui em nossos estúdios a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teutônia com extensão de base em Westfália, Liane Brackmann, juntamente com o vereador Juliano Kerner, que fez a moção de repúdio à PEC da Previdência, né? E hoje a gente quer continuar esse debate para levar até você, ouvinte, levar até você, vereador, que está nos escutando. São 11 aqui em Teutônia, são mais vereadores em Paverama que nos escutam, em Poço das Antas, em Imigrante, em Colinas, então vamos ficar ligados, né? Até porque ano que vem tem eleições. Daqui a pouco eu vou estar explicando por que a gente chama a atenção dos vereadores. E quem a gente recebe hoje pela manhã é o coordenador regional do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, também presidente da Associação dos Sindicatos, que englobam aí 19 sindicatos em 27 municípios, Luciano Carabinati, que está conosco. Luciano, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes, né? Prazer poder estar aqui de novo, né? Na rádio para levar algumas informações sobre um tema tão importante. Né? Exatamente, sobre um tema que vai mexer muito, né, Luciano? Até porque ontem, numa manifestação, vocês estiveram reunidos em Santa Cruz. Fale um pouquinho para a gente desse envolvimento aí. Ontem foi mais uma ação do movimento sindical, né? Nós já, desde o começo do ano, nós estamos intensificando as ações e ontem houve uma mobilização lá em Santa Cruz, envolvendo 18 regionais sindicais aqui do estado do Rio Grande do Sul. A gente estima que em torno de 10 mil pessoas estavam presentes lá. Foi um ato onde a gente reuniu todos os agricultores com um monte de manifestos. A gente andou pelas ruas da cidade, a gente visitou a agência do INSS, a agência da Caixa Econômica, do Banco do Brasil. Nós fomos à Receita Federal, que é onde está o dinheiro hoje. Então, diversas manifestações dos agricultores, dos sindicatos, né, da regional, da federação, autoridades políticas estavam presentes lá também, deputados, e uns já manifestando o apoio, né, contra a PEC 287, que na verdade vai influenciar muito na vida, não só dos nossos agricultores, mas dos nossos pequenos municípios aqui da região também. Então nos preocupa muito, é uma preocupação muito grande que a gente tem com esse fato, e o ato de ontem só vem numa sequência, né? Porque nós estamos fazendo ações a nível de estado, a nível de país, a nível da região, a nível de município, né? Então os sindicatos estão procurando até as autoridades, prefeitos, né? Vereadores, as câmaras de vereadores, para também levando a preocupação dos efeitos que virá a acontecer se essa PEC for aprovada. Sabe que a tal da reforma da Previdência é bandeira de campanha de muito político há muito tempo, né? Agora, me parece que a própria questão da Previdência quebrada, não, vai faltar dinheiro, não vai faltar dinheiro, ela não é muito transparente, né, Luciano? Se fala, e tem gente que defende que a Previdência não está nessa situação toda que estão pintando que ela está. Ou seja, falta um pouco de informação mais precisa para as pessoas conseguir avaliar isso também, Luciano? Com certeza. Na verdade, a gente tem que esclarecer uma coisa, né? A Seguridade Social, ela é formada por três segmentos, que é a saúde, a assistência social e a previdência. Né? E a Seguridade Social é um caixa só que redistribui, coleta, junta todo o recurso dentro da Seguridade, e a Seguridade Social depois repassa para a Previdência, para a Saúde e para a Assistência. Então as pessoas têm que compreender isso. E a Seguridade Social, nos últimos anos, ela tem tido superávites e muito grandes, né? Então, só no último ano foram mais que 11 bilhões de reais, né? De superávit. Né? Então, é uma inverdade muitas vezes que se diz. E a gente tem que entender também aquilo que o governo faz hoje. Hoje existe a DRU, que a gente chama a desvinculação das receitas da União, onde o governo pega dinheiro da Seguridade, e no último ano foram 63 bilhões de reais, que foram tirados da Seguridade para pagar outras contas, que são as contas da dívida externa, a conta da previdência privada. Então, as pessoas têm que compreenderem, né, que na verdade aquilo que o governo hoje vem anunciando e divulgando, que o sistema ele tem déficit, é uma inverdade. Porque na verdade a gente, e não somos nós, não é o sindicato que está dizendo isso, é a Anfip, né, os auditores da a Receita Federal é que está dizendo isso, que a Seguridade Social no país ela tem um superávit muito grande.
E até em 2016 foram 11 bilhões, né? Mas nos anos anteriores, se a gente pegar 2013, né, eram mais que 50 bilhões de superávit que a Seguridade tinha, né? E por que baixou? Porque na verdade o governo está deixando de fazer o tema de casa, né? Em primeiro lugar, está dando isenções a grandes empresas, a grandes grupos, né? E essas isenções afetam muito, né? Deixa de entrar dinheiro. Sim. Outra questão que o governo deixa de fazer o tema de casa é na própria fiscalização, né? Então o governo deixa de... O contribuinte paga os seus impostos, só que as pessoas, quem seria o responsável para repassar para a Receita, né, acaba não repassando. Então o governo não faz isso. O cidadão paga o seu imposto, mas ele não chega na fonte. Então se estima que foram mais que 500 bilhões no ano de 2016 que o governo deixou de arrecadar para a Seguridade Social como um todo, né, por causa dessa sonegação de grandes empresas, né, que na verdade seriam as que teriam que repassar, né, o contribuinte. Não é o culpado o contribuinte fez a parte dele, pagou seus impostos certinho, mas quem deveria repassar, que são, né, não acaba chegando no destino. Então, chama atenção porque isso é recorrente, né, Luciano? Eu sempre cito, quando você citavas agora, quando tu citavas agora justamente essa questão de que estão usando dinheiro da Previdência para outros caixas, eu me chamo a atenção de um imposto que surgiu não faz muito tempo, que seria destinado para a saúde, né? Quando lançaram a CPMF, que era tal, tu vai te lembrar, que era o tal do imposto do cheque, que seria um caixa para a saúde, né? Foi lançado, tem coisa mais bacana que tu dizer, não, vamos ter um imposto só para a saúde. E nunca foi usado só para a saúde, se foi usado para a saúde, né? Isso entra governo, sai governo, é a mesma coisa. E agora a mesma função que estão usando o caixa da Previdência, segundo as informações que tu nos trouxeste, para cobrir outros rombos. Então, ou seja, essa se é a grande desculpa que a Previdência iria à falência em 2022, se eu não me engano, como o governo está pregando, ou 2024, essa situação já começa como uma inverdade, né? Com certeza, né? Então, se a gente observar, ó, em 2011, qual foi o saldo da Seguridade? Foram mais de 75 bilhões. 2012, 82 bilhões. 2013, 76 bilhões. 2014, 53 bilhões, né? E 2015, 23 bilhões. E 2016, 11 bilhões. Bom, aí a gente pode pensar, mas está realmente diminuindo. Mas a gente tem que analisar que nos últimos anos, hoje nós temos quantos? 12 milhões de desempregados no país. Se essas pessoas estivessem empregadas, quanto recurso iria estar caindo, né? Então, é um problema que o governo está gerando lá, né? E tem mais, porque o governo está dando grandes concessões para grandes grupos, grandes empresas, né, e deixando de recolher o imposto. Então, hoje se estima que são 500 bilhões que poderia estar caindo no caixa e não cai. Mas nós dizemos, né, então são inverdades que o governo acaba jogando na mídia também. E tem que ressaltar que esse governo, em 3 meses, gastou mais que 50 milhões só em propaganda. Para dizer que a Previdência, né, ela tem que mudar para garantir o futuro do brasileiro. Isso é uma verdade. Né? Inclusive, está sendo vinculado, eu recordo agora, na parte da noite, né? Eles chamam o Minuto da Previdência em TV aberta. Mas enfim, Luciano, mas que tamanho é isso? E o que vocês estão fazendo e o que pode ser feito? Estimular o diálogo, acho que é a primeira coisa, né? O debate, para a gente realmente ter um parâmetro oficial que seja de forma mais clara o governo, seja que for de forma mais clara vocês enquanto sindicato, para que a gente realmente faça algo que condiz com a realidade. Enquanto esse debate não for ainda mais jogado à mesa, o que vocês como entidades sindicais estão fazendo e o que é possível fazer para que esse assunto não seja, até porque, se eu não me engano, ele já é para entrar em votação em março, né, Luciano? Com certeza, PEC, o governo tem pressa. Já está na pauta, né? Está na pauta da mesa. O governo tem pressa em aprovar, porque, na verdade, quanto mais ele discutir, mais a sociedade brasileira vai compreender como é que funciona o sistema e mais vai perceber que, na verdade, o governo está fazendo um jogo, né, contra o povo brasileiro, que, na verdade, os pequenos é que vão ter que pagar essa conta. E se nós não reagirmos, se o povo não acordar, né, os sindicatos dos trabalhadores rurais, né, vem puxando mais uma vez essa discussão hoje a nível de Estado, com mobilizações, com envolvimento do próprio setor público e político,
porque na verdade isso vai estar causando um grande prejuízo para os nossos municípios também. Imagina num município pequeno que tenha 2 mil agricultores lá, né? Um município com 3, 4 mil habitantes, 4, 5 mil habitantes, que é uma média aqui da nossa região, né? São pequenos municípios. No impacto que isso vai gerar para o município em 10 anos. E 10 anos é um período curtinho, sim, né? Se a gente deixar, por exemplo, 300, são algumas coisas que vão acontecer com essa reforma, né? Para os rurais, para os urbanos vai ser muito pior, a gente pode conversar porque são os urbanos depois, mas para os rurais, né? Aumentar 10 anos a mais para a aposentadoria da mulher, uma atividade que é totalmente especial, insalubre, a gente sabe, e essencial, né? Para o povo brasileiro também, porque na verdade o alimento que vai para a mesa, né? E parece que o governo tem uma política que prefere trazer o alimento de fora do que incentivar a produção aqui. E né, isso é uma prática que o governo tem feito ultimamente. A gente percebeu isso há poucos dias com o leite aí, né? Nós temos produção aqui suficiente e se traz o leite de fora como se fosse melhor do que o leite daqui. E a gente não sabe que é isso, sabe que não é isso. Então essa reforma vai alguns impactos: aumentar a idade, né? Para mulher 10 anos, homem 5 hoje, né? A questão de também que mais vai impactar isso é a questão o agricultor hoje recolhe 2,3 de ICMS, mas 2,3, 2,1 de tudo que ele produz e comercializa no talão de produtor, né, cai direto na Previdência, cai direto na Previdência, né, e isso é muito dinheiro, né, então vai ser mudado esse sistema de recolhimento, mas o governo não diz como e nem quanto, e o agricultor também vai ter que passar a recolher direto, né? Direto através de um carnê, né? Ou de uma forma que será discutida depois que a reforma for aprovada. E quanto é que o agricultor, imagina uma família que tem lá 4 pessoas, terá que pagar em torno de 2 mil hoje de ICMS. Muitas famílias não terão condição de fazer isso também, porque o agricultor, claro, em anos que nem esse ano, que é um ano de safras boas, tranquilo, mas o ano que der uma estiagem, não é, né? E então são algumas coisas que vão acontecer e que a gente não concorda, entende que não pode ser dessa forma, né? A gente tem que entender que o agricultor também só se aposenta hoje com um salário mínimo, né? Não tem igual o urbano, que conforme o quanto ele contribuiu, né? A questão da pensão também, que deverá cair fora, né? Então imagina uma senhora de 65 anos, né, de repente fica viúva, não terá mais o direito à pensão, né? Isso, como é que vai ser o impacto dessa família também, né? Porque na verdade está tirando um direito constitucional, sim, lá e de manutenção da família. Mexe com uma estrutura, né? Me parece às vezes que, como eu disse, né, entra governo, sai governo, eles tentam amenizar de uma forma com que, às vezes, me parece que não se olha tudo, não olham como um todo, né, Luciano? A gente está conversando com o Luciano Carminati, coordenadora regional do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, presidente da Associação dos Sindicatos. São 19 sindicatos em 27 municípios aqui da nossa região. Parece que não se olha a questão como um todo, né? Se olha de forma, não, porque temos que corrigir o rombo, porque temos que partir, e não se olha, tu citaste agora esse impacto que vai ter com pensionistas e com trabalhadores rurais. Tu falavas antes da diferença do trabalhador urbano para o trabalhador rural, né? Mas ainda a questão que eu acho mais preocupante é justamente essa, desses números que estão sendo apresentados, né? Eu penso que isso que deve ser esclarecido, e penso que aqui vai com uma sugestão que os sindicatos, de mão desses números, né, que se mobilizem ainda mais para trazer de fato o que está acontecendo com a Previdência, né? A gente sabe que é o que o brasileiro trabalha durante tantos anos para garantir uma aposentadoria, e esses números que tu nos trouxeste, porque o que se fala, e a chamada na televisão aberta que eu falava antes é justamente essa: vamos reformar agora para garantir o futuro, algo nesse sentido. Isso, até que ponto isso, né? Até que ponto esse debate tem que ser feito ainda de forma mais ampla? Com certeza, esse informe que o governo passa é justamente no sentido de aquilo que falou. Já gastou 53 milhões em 3 meses para
que só para divulgar e fazer a propaganda do negócio que a Previdência está falida e que nós temos que mudar, e se não mudar nós não vamos garantir o direito no futuro. E é um espaço que vocês, enquanto sindicatos, não dispõem, né? Com certeza. Hoje a Previdência é uma das melhores formas de distribuição de renda do país, né? Porque ela gera economia, né? 70% dos municípios do país, 70%, mais de 70% dos municípios do país, hoje tem o recurso que é arrecadado via Previdência é maior do que o fundo de participação dos municípios. Então imagina o impacto disso. Você estava dizendo, 300 pessoas, 300 benefícios a menos, né? Durante 10 anos. Isso dá mais que 30 milhões de impacto no município, num período curto de 10 anos, né? Então, tu imagina, isso seria tira no município aí que tem 3 mil habitantes, 4 mil habitantes, tira aí esse valor, né? Mas se ainda, se tiver lá um município pequeno que for essencialmente agrícola, e tiver lá 2 mil agricultores, né? E tiver que contribuir, mas se for 10% a contribuição mínima de cada agricultor, são mais 20 milhões que vão sair do município, sair do bolso dos agricultores, né? Então o dinheiro que vai deixar de circular no município, isso num período já são 50 milhões. 50 milhões. Então acho que aí entra o papel hoje político também, né, dos nossos vereadores, dos nossos prefeitos aqui da região e de todo o país também, de se mobilizar, se conscientizar, e que, na verdade, hoje o que acontece muitas vezes? Quem é que faz a campanha dos deputados? Quem é que vai votar nesse negócio? São os deputados e os senadores, porque está na mão deles agora. Só que, na verdade, os nossos municípios têm que acordar que, às vezes, uma emendazinha não, às vezes uma emenda de 500 mil reais, vamos usar um valor significativo, com uma emenda de 500 mil reais que um deputado, né, traz para o município, às vezes muitos vereadores botam o santinho, vamos tratar assim, né? Sim, exatamente. O santinho do candidato embaixo do braço e sai de porta em porta, né? Mas esse deputado, né, ou esse senador, depois lá em Brasília agora vota num negócio desse, né, contrário aos trabalhadores, contrário aos municípios, eu digo, né, e no período curto de 10 anos vai estar causando um prejuízo de 50 milhões, mas ele mandou uma emenda de 500 mil e nós estamos defendendo. Eu acho que é esse sentido que a gente quer que as pessoas compreendam, que esse tipo de pessoa que trabalha dessa forma não merece mais a nossa confiança aqui da região, do estado, e muito menos aqui no Vale do Taquari. Com certeza os sindicatos dos trabalhadores lá, né, estão se propondo a fazer esse papel, né, de ir nas câmaras de vereadores, juntar forças, porque é um momento, não é, de a gente, né, de juntar forças. A gente convoca todas as câmaras de vereadores, aos vereadores que talvez estão nos ouvindo, aos prefeitos, né, para que façam umas moções de repúdio, encaminhem para todos os deputados. Isso que tem que acontecer, porque dizendo assim, não é só significar você mandar uma emenda para nós aqui, para o nosso município, e depois a gente vai estar fazendo, não. Se tu votar contra, tu está nos causando um grande prejuízo. Até grande prejuízo. Até porque o momento é oportuno, né? Além do assunto ser muito importante para o país, aprovado ou não, nós estamos aí há 1 ano e meio de novas eleições, né, Luciano? Com certeza. Não dá para esquecer. Logo em outubro eles começarão a deixar Brasília e aparecer em Teutônia, em Imigrante, nessas cidades que eu citava antes. E vão vir aqui fazendo um discurso muito bonito, porque eu mandei uma emenda para o município de Teutônia, para o município de Poço das Antas, de Colinas, de Imigrante, mandei 50 mil de emenda lá para construir uma academia ao ar livre. Sim. Mas depois lá em Brasília, agora, quando se entra uma discussão de tamanha, né, então, aí é favorável a uma mudança dessas, né, sem conhecimento muitas vezes, porque na verdade é uma inverdade quando se diz que tem o déficit, que não é verdade. O governo é que tem que fazer outro papel, e a gente quer ressaltar aqui uma coisa muito séria que o governo deveria mexer, né? 48% de tudo, dos 3 trilhões e pouco que o governo arrecada, 48% agora em 2016 ou 2017 agora vai ser gasto para pagar aqui juros de dívida externa e outras dívidas, né? Então 48% de tudo que a gente, quase a metade daquilo que o Brasil arrecada de impostos, né, é para pagar uma dívida, né? Mas para quem a gente deve? Quem são os grandes? Muitas vezes os grandes credores também são ao mesmo tempo os maiores devedores de impostos para o governo.
né? Por que não se mexe aí nessa reforma? Por que não se faz esse trabalho? Que resolveria todos os nossos problemas, né? Mas parece que é muito mais fácil, né, proteger uma meia dúzia de pessoas que depois vão ajudar a bancar as campanhas com milhões, como a gente tem vendo agora nessas operações Lava-Jatos, que foram, né, as empresas bancaram campanhas de deputados e agora os caras estão, né, defendendo esses grandes grupos. Então a gente tem que falar isso para as pessoas têm que compreender isso, que o Brasil, né, está devendo trilhões, uma dívida, mas para quem? Para grandes bancos, e ao mesmo tempo esses grandes bancos aí são os maiores devedores do governo também. Por que não se mexe aí? Por que não se faz essa reforma? É uma questão a ser debatida, de fato. Luciano, mas para finalizar nosso bate-papo, nós temos ainda 2 minutos. O que mais vocês estão planejando a nível de sindicato? Alguma manifestação a mais ainda? Me parece que vão a Brasília também, é isso? Não sei se tu me confirma essa informação. Sim, na verdade, sim, né? nós já estamos em Brasília. A cada semana, a FETAG, com um grupo de pessoas, de sindicatos, de lideranças de todo o estado, a cada semana, né, já são 4 semanas que vem acontecendo isso. Nós estamos com uma equipe que fica uma semana em Brasília, visitando gabinete por gabinete, né, levando esses dados, essa preocupação, né, para que a gente consiga conscientizar e mudar a opinião de muitos deputados lá. E também dizendo assim, nós vamos marcar na paleta. Claro. Porque o Sindicato dos Trabalhadores não vai aceitar esse negócio assim tão fácil. Então nós vamos, se você, né, de repente não vai nos ferrar agora, nós vamos fazer o papel e vamos estampar lá a sua cara na porta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e tudo quanto é poste que tiver na rua, talvez, dizendo que, na verdade, você é um traidor dos trabalhadores. Porque fazer uma maldade com essa com o povo brasileiro, ninguém aceita. E nós não vamos aceitar isso barato. E na verdade nós vamos marcar esses caras na paleta também. Depois, a gente usa esse termo, né, essa expressão, porque é o que realmente vai acontecer. Os sindicatos vão dizer, essas pessoas não merecem mais a dignidade do voto do povo brasileiro, dos nossos agricultores principalmente, e da nossa sociedade aqui da região. Porque ele na verdade, não defende trabalhador, ele defende grandes grupos e grandes empresas e para isso não serve para nós. Muito bem, 8 horas mais 28 minutos. Bom, Luciano, como eu digo, né, eu sempre sou a favor do debate, temos que colocar em pauta, temos que fazer as pessoas pensar, a favor ou contra, cada um tem a sua opinião. Você trouxe para nós aqui dados muito interessantes. E justamente vamos acompanhar agora bem de perto como vai ser aí esse processo. Repito, a ideia do governo é votar já em março, né, Luciano? A ideia do governo é acelerar o processo o mais possível. Agora está numa comissão, né, que vão ter 10 sessões para poder, as primeiras 10 para analisar emendas, né? Então, mas essas sessões vão acontecer bem rápido. Sim. E depois ela já pode ser jogada, né? Já ser o presidente da comissão, quiser, já pode jogar ela para votação em plenário. E aí foi, né? Então a gente temos que ser ágil e a gente quer convocar a população urbana, que o prejuízo deles é muito grande e que na verdade não estão se mexendo, parece que estão aceitando a reforma. E quando se diz, tu vai se aposentar aos 49 anos, se tu contribuiu durante 49 anos, tu te aposenta aos 65 urbano e tu só vai, se tu não tiver lá os 49 anos de contribuição, tu não te aposenta integral, tu só vai receber 75%, né? Então o urbano tem que acordar, porque o prejuízo é maior para ele do que pro rural. E também tem que começar a ir para a rua. Cadê aquele pessoal do panelaço que diziam, né? Então, vamos ter que chamar esse povo para ir para a rua de novo. Eu gosto muito daquela frase, não adianta berrar como leão e votar como jumentinho, né? É a frase que eu mais gostei de todas essas manifestações. Luciano, obrigado. Luciano Carabinati esteve conosco na manhã de hoje. Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade.